Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos fazer mais um lindo ponto. É um ponto muito fácil de fazer. Esse ponto que nós vamos trabalhar é um ponto múltiplo de 3 mais 2, ou seja, vamos fazer de 3 em 3 correntes até atingir o tamanho da nossa peça e depois fazemos mais 2 correntes, para depois iniciar a primeira carreira. Tá? Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like e me siga lá no Instagram, @patriciaguedert-crochê. Para fazer essa amostra, eu vou utilizar o fio amigurumi da Círculo na cor Off-White e vou utilizar uma agulha de crochê 3 milímetros. Aqui eu vou posicionar o fio e vou começar pelo nozinho inicial. E para essa amostrinha eu vou fazer 20 correntes. 1, 2, 3. Feita aqui minhas 20 correntinhas, vou pular a primeira corrente e na segunda vou fazer um ponto baixo. Essa argolinha que eu tenho na agulha eu não conto como corrente, tá? Então, pulo essa primeira correntinha, na segunda coloco a minha agulha embaixo dessa alcinha de cima, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Então, sobre cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a primeira carreira, aqui eu vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. E aqui eu não faço nada, porque aqui é o nozinho inicial. E nessa primeira carreira, eu fiquei com um total de 19 pontos baixos. Agora, eu vou para a segunda carreira. Vou fazer 2 correntinhas para subir, vou virar o meu trabalho, laço a minha agulha nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha, laço e trago aqui para cima. Laço, coloco a minha agulha no próximo ponto de base, laço e trago aqui para cima. Laço novamente a minha agulha, vou no próximo ponto de base, laço e trago aqui pra cima, ó. Deu pra ver certinho, né? Agora, eu laço e passo por dentro de todas essas argolinhas. E faço aqui uma correntinha. Agora, eu laço a minha agulha, vou nesse ponto de base que eu já fiz um ponto, laço e trago aqui pra cima. Laço, vou no próximo ponto de base, laço e trago aqui pra cima. Laço, vou no próximo ponto de base, laço e trago aqui pra cima, ó. E laço e passo por dentro de todas essas argolinhas. Faço aqui uma correntinha e vou repetir o mesmo processo. Vou nesse mesmo ponto de base que eu já fiz um ponto. Ó, e eu já tinha laçado a agulha, tá? Ó, coloco a minha agulha nesse mesmo ponto de base, laço, trago aqui pra cima. Laço, vou no próximo ponto de base, laço e trago aqui pra cima. Laço, vou no próximo ponto de base, laço, trago aqui pra cima. Agora, eu laço e passo por dentro dessas, todas essas argolinhas. E aqui eu faço uma correntinha. E vai ficando assim, olha que lindo que fica esse ponto, lindo demais, né? Laço, ó, por esse mesmo ponto de base, trago aqui pra cima, laço mais uma vez, laço, trago aqui pra cima, laço, vou no próximo ponto de base, laço e trago aqui pra cima, laço e passo por dentro de todas essas argolinhas. E faço aqui uma correntinha. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da segunda carreira, laço a minha agulha, ó, nesse mesmo ponto de base que eu já fiz um ponto, coloco a minha agulha, laço, trago aqui pra cima, laço, vou no próximo ponto de base e laço e trago aqui pra cima, laço e no último ponto de base, laço, trago aqui pra cima. Agora, eu laço e passo por dentro de todas essas argolinhas. Faço uma correntinha, ó, e nesse último ponto de base, que eu já fiz um ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto, tá?
no mesmo ponto de base, ó. E aqui eu finalizo a segunda carreira, tá? Com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos fantasias, tá? E 2 correntinhas aqui no início, equivalente a um ponto alto, e aqui no final, um ponto alto. Agora, eu vou para a terceira carreira, vou virar o meu trabalho, e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, de onde está saindo essa argolinha, coloco a minha agulha aqui por baixo, ó. Laço, trago aqui para cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Então, essa carreira, ela vai ser todinha de pontos baixos, tá? Um sobre cada ponto de base. Até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a terceira carreira, aqui vou fazer meu último ponto baixo, nessas 2 correntinhas que eu fiz no início da segunda carreira. Bem nesse nozinho aqui, ó. Laço, faço aqui um ponto baixo e eu fiquei com um total de 19 pontos baixos, tá? A mesma quantidade de pontos baixos da primeira carreira, tá? Agora eu vou para a quarta carreira, vou fazer 2 correntinhas para subir, vou virar o meu trabalho, laço a minha agulha nesse primeiro ponto de base, laço, trago aqui para cima. Laço a minha agulha no próximo ponto de base, laço, trago aqui para cima. Laço, vou no próximo ponto de base, laço e trago aqui para cima. Agora, eu laço e passo por dentro de todas essas argolinhas. Faço aqui uma correntinha, ó, que eu tenho meu primeiro ponto fantasia, tá? Agora, eu laço, vou nesse mesmo ponto de base que eu já tinha feito um ponto, laço, trago aqui para cima. Laço, vou no próximo ponto de base, laço, trago aqui para cima. Deixa eu só dar uma puxadinha no fio. Agora, eu laço, vou no próximo ponto de base, laço, trago aqui para cima. Agora, eu laço e passo por dentro de todas essas argolinhas. E faço aqui uma correntinha. Aqui eu já tenho 2 pontos fantasias. Sempre eu vou ir, ó, em 3 pontos de base, tá? Então, sempre o primeiro vai ser no que eu já fiz um ponto, ó. E depois, mais 2 pontos, ó. Aqui o segundo e aqui o terceiro. Agora, eu laço e passo por dentro de todas essas argolinhas. Faço uma correntinha. E aqui eu vou fazer o próximo ponto. Então, dá pra ver que é um ponto bem fácil de fazer, né? Ó. Laço e passo por dentro de todas essas argolinhas. E faço aqui uma correntinha. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Aqui eu vou fazer meu último ponto fantasia. Então, vou nesse mesmo ponto de base que eu já fiz um ponto. Laço, trago aqui pra cima. Laço, vou no próximo ponto de base, laço, trago aqui pra cima. Laço, vou no último ponto de base, laço e trago aqui pra cima. Agora, eu laço e passo por dentro de todas essas argolinhas. Faço aqui uma correntinha. Laço e agora eu vou fazer um ponto alto, ó, nesse mesmo ponto de base que eu já tinha feito um ponto. E aqui, eu finalizo a minha quarta carreira, né? Então, com a mesma quantidade de pontos fantasias também, que são 9 pontos fantasias, 2 correntes no início da carreira, que equivale a um ponto alto, e aqui no final, um ponto alto, tá? Agora, eu vou para a quinta carreira, vou virar o meu trabalho, e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço aqui um ponto baixo. Então, prestem bem atenção ao iniciar e finalizar cada carreira, tá? Agora, no próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E assim, eu vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, dessa forma, ó, nós vamos sempre repetindo apenas essas 2 carreiras, tá?
uma de pontos baixos e uma de ponto fantasia, por todas as carreiras seguintes, até atingirmos o tamanho da nossa peça. Sendo que a última carreira vai ser de pontos baixos, assim como a primeira carreira, tá? Aqui eu fiz uma amostra com mais carreiras para vocês conseguirem visualizar melhor o ponto. Esse ponto ele fica muito bonito, né? Como vocês estão vendo. Podemos utilizar esse ponto para fazer tapetes, peseiras, mantas, roupas também, tá? Enfim, a criatividade vai a mil, né? E assim podemos criar muitas peças com esse ponto. Esse é o lado direito, tá? Ele fica assim, olha que lindo. E esse é o lado do avesso, que fica muito bonito também. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedertCrochê. E até a próxima!